ouvintes do Sério Mas Nem Tanto, seu podcast de contextuais promovido pelo SIG dos Estudantes. Hoje o episódio é sobre terapia comportamental integrativa de casal, IBCT. A nossa convidada especial, Mara Lins. Também estou aqui com dois integrantes do SIG, o Ítalo e a Ana Paula. Ítalo, se apresenta para a gente, por favor. Boa noite, eu sou o Ítalo, sou graduado em Psicologia e faço especialização em Neuropsicologia. Oi, pessoal, aqui é a Ana. Opa! Oi, pessoal, aqui é a Ana Lucena. Eu sou psicóloga aqui de Manaus e eu tô aqui para conversar com todo mundo. Então, como a gente tem 2 anos hoje, podem me chamar de Lucena. Eu sou a Lucena, oficial. Bom, meu nome é Ana Tereza Estival, sou terapeuta ACT com ênfase em comportamento alimentar. E Mara, conta um pouquinho de você. Quem é a Mara? Ok, nossa, pergunta difícil, já chegou com a mais difícil delas. Mas com a tarefinha de casa, quem sou eu? Pergunta de ACT isso, né? Quem sou eu, para onde vou, meus valores. Mas, primeiramente, eu quero dar parabéns pelo SIG dos Estudantes. Eu estou encantada com o trabalho que vocês estão fazendo, com a movimentação de colocar as contextuais no mundo, né, da comunidade poder se ajudar e conhecer, principalmente conhecer. Então, em todos os cantos do Brasil. Super parabéns. E o privilégio estar aqui com vocês. Bien, vou falar então de uma parte da minha vida profissional, cada um está se apresentando. Eu sou psicóloga, eu sou terapeuta de casal há 30 anos, momento, depressão um pouquinho, né, que lá se vai tempos, mas tem a parte boa que alguma experiência a gente carrega, né? E conheci as contextuais em 2013. Me apaixonei, que eu acho que é a trajetória de cada um, de quem está aqui também, né, nesse mundo das terapias comportamentais contextuais, e por já ser terapeuta de casal, eu fiquei pensando, me perguntando como que seria o trabalho, né, com casais dentro desse escopo teórico. Quando eu conheci, então, a IBCT, aí conheci o trabalho do Andrew Christensen, a minha instituição, eu sou diretora da FACEF, que é a faculdade do CEF, então a gente tem parcerias, tem os cursos de pós-graduação, na abordagem comportamental contextual, tem um núcleo que é o Contextos, que trabalha só com isso, e comecei a fazer o treinamento com ele, que é um dos criadores. Depois, se vocês quiserem, eu conto um pouquinho do histórico da IBCT. E estou nesse treinamento até hoje. Não, fiz workshops com eles, meu doutorado foi com essa abordagem também, escrita de livros, traduções dos materiais deles de livro e a última parte do meu treinamento é a supervisão, me fiz a supervisão, ainda faço supervisão porque eu acho que é uma oportunidade maravilhosa da gente trocar e ter um outro olhar, porque a gente fica muito envolvido com os casos, ainda faço a supervisão, mas sou a primeira latino-americana a ter toda a formação que eles organizam, que lá nos Estados Unidos, né, eles fazem isso com os terapeutas que gostam da abordagem. Então, no geral, é isso, né? Minha trajetória com a IBCT é essa. Eu acho que você até leu nossa mente, né, em falar do histórico da IBCT, que a gente justamente queria saber como começou a terapia comportamental integrativa de casais, a trajetória dela, as bases filosóficas, se você pudesse trazer para a gente. Sim, em 79, Margolin e Jacobson organizaram a terapia de casal comportamental, a tradicional, como eles chamam. E na década de 80, 90, Andrew Christensen se aproxima, aí junto com Jacobson eles começam a organizar, já com o movimento que estava acontecendo nos Estados Unidos, da terapia de aceitação e compromisso. E aí eles importaram o conceito de aceitação para a terapia de casal. E, inclusive, fizeram vários estudos, aquelas coisas que a gente fica, eu, pelo menos, morrendo de inveja das pesquisas, dos estudos que eles fazem, assim, é outra cultura, né, é outro mundo. Então, por exemplo, um dos estudos foi com a terapia de casal tradicional e com a terapia IBCT. 136 casais, todo o processo terapêutico, depois 2 anos de follow-up, 5 anos de follow-up. Então, né, 6 meses, 2 anos e 5 anos. O que eles viram? No final do processo terapêutico de ambas abordagens, os resultados eram parecidos, assim, melhoras. Os casais apresentaram melhoras.
com 2 anos de follow-up, os casais que fizeram a terapia tradicional, terapia de casal, voltaram a algumas condutas. E os casais que fizeram IBCT estavam se mantendo nas mudanças. E depois, com 5 anos, ainda tinha essa diferença, mas alguns casais IBCT voltaram em algumas condutas também. O que eles viram assim? Conclusão disso tudo. Logo que está fazendo a terapia, as melhoras são mais intensas que o terapeuta está junto, que a relação terapêutica é super importante, vocês sabem disso. Então, um terapeuta junto, as pessoas se motivam mais. Quando terminaram, e aí essa diferença de 2 anos, aí qual é a conclusão que eles chegaram? Muitas vezes, na abordagem tradicional, as mudanças eram governadas por regras, por combinações. Ok, vamos fazer tal coisa, vamos reorganizar a vida, solução de problemas, enfim. Só que acontece quando são importantes essas mudanças, mas quando elas ficam só nisso, se não é uma coisa genuína, a pessoa termina esquecendo, termina voltando. E a IBCT, como ela trabalha com os valores da ACT, por exemplo, as mudanças, então, por formas de contingência, ou seja, buscando que seja aquele casal, aquela pessoa que gostaria de ser no casal. E, consequentemente, essa mudança, ela é mais natural e essa mudança, ela, né, se mantém por mais tempo. E a questão dos 5 anos, o que eles viram? Que é importante, quando se tem processo terapêutico de casal, depois de um tempo, fazer uma sessão como se fosse para retomar um pouquinho, assim. Aí eles viram que é importante, depois de um tempo, uma sessão para retomar as mudanças, para reforçar e depois liberar. Então, de uma maneira geral, esse estudo apresentou esses dados. Seria, por exemplo, retomar os valores do casal ou ver como é que ele vê a dinâmica do casal? O que seria essa retomada dessa sessão? Isso, retomar principalmente a questão das mudanças, né? Se realmente era aquilo que eles desejavam, principalmente isso, se as mudanças estavam de acordo ou se voltaram para o velho padrão, porque o padrão que se tem numa interação de casal, ele é muito forte, até porque tem toda uma história de aprendizagem aí por trás e não é simples mudar. Durante um próprio processo terapêutico, a gente vê algumas mudanças e de repente volta um pouquinho, porque é o velho padrão, né? Querendo se manter. Diga, Luciana. Durante a tua explicação sobre a trajetória, né, que se deu pela IBCT, você falou a palavra abordagem. O que é a IBCT? Ela é um modelo clínico? Ela é uma abordagem? É uma terapia manualizada? O que é? E você citou a ACT também, né? Como é que se dá? O que é a IBCT, assim, nesse sentido? Ela traz o que de diferente das outras? Uhum. A IBCT, então, é um modelo clínico, sim, é manualizado, ele tem um protocolo, e aí vou falar da minha experiência, tem diversos estudos clínicos, mas da minha experiência como terapeuta de casal fez toda a diferença. A começar, vou falar um pouco do protocolo, que tem uma avaliação inicial. Então, são 4 sessões iniciais somente para avaliação do casal. Como eu trabalhava antes em outras abordagens, começa a terapia de casal na primeira sessão e o terapeuta vai conhecendo o casal, né, e vai observando seus padrões, enfim. A IBCT não, é todo um processo de avaliação e formulação do caso. Primeiro encontro com o casal, 2 encontros individuais e o 4º encontro com o casal de novo, que é uma devolução dessa avaliação que foi feita, o que eu acho muito legal também, o casal sabe da avaliação. Outras abordagens, o terapeuta como expert especialista, ele diagnostica, ele avalia o caso e ele segue trabalhando e a pessoa vai ali, né, do seu jeito, enfim, tentando mudar. E eles sabem, se é apresentado para eles essa avaliação. Nos 2 encontros individuais, eles respondem a questionários também, são questionários que envolvem avaliação da satisfação, grau de comprometimento com o relacionamento, a visão de cada um do problema, porque numa terapia de casal não é terapia de um ou outro, é a terapia da interação. Então, é bem importante ver a percepção de cada um com relação ao problema e, certamente, avaliar também os pontos fortes. Eles falam de uma avaliação DEEP, que é o que se faz nessa primeira etapa. E esse DEEP em inglês quer dizer profundo, mas ele se transforma também num acrônimo. O D são as diferenças que cada um tem. E, por vezes, o casal está brigando, discutindo, porque não compreende que são simplesmente diferenças de personalidade,
de manejar a emoção, desejo de proximidade. Tem casais, tem pessoas que adoram estar, sei lá, dormir de conchinha, estar juntinho, tem outros que não, me dá meu espaço, meu tempo, enfim. E simplesmente diferenças. Diferenças de desejo sexual. Tem uns que têm, né, o desejo de ter relação sexual 3 vezes por dia, outros 3 vezes por mês. Então, essas diferenças, para o casal poder avaliar e compreender um pouco. Geralmente, as diferenças, o trabalho é voltado para a aceitação. Aí, Ana Lucina, respondendo um pouquinho a questão é o conceito de aceitação da terapia de aceitação e compromisso. Naquela ideia de abertura para a própria pessoa, para os seus processos internos, e acrescenta abertura e aceitação para o parceiro ou para a parceira, como um ser humano, como alguém imperfeito, como a gente é. Então, a questão das diferenças a gente trabalha pela via da aceitação. O primeiro E do DIP, que aí são as vulnerabilidades emocionais ou feridas emocionais. Todos nós temos. Não existe uma família perfeita, por mais cuidadosos e amorosos que foram nossos pais ou quem nos criou, são humanos. E o que a gente faz? A gente avalia, então, a história de aprendizagem e as consequências na vida da gente. Quais foram as feridas? Eles chegam a chamar, muitas vezes, de feridas em carne viva, de tão intensas que são. Pode ter também ferida de relação anterior. Por exemplo, se numa relação anterior eu sofri uma traição, na relação atual eu vou virar um detetive. Então, a gente poder compreender essas coisas. Então, é super importante o casal entender e acessar. Eles chamam vocês, quando procurarem, vocês vão ver, então, assim, vulnerabilidades emocionais, sensibilidades emocionais, feridas emocionais, se referem a isso. Ao que cada um traz com relação da nossa história, e são feridas que existem. E acontece o quê? Na relação conjugal, quando algo parecido acontece, fica dupla. Se eu tive uma tristeza lá da minha história, sei lá, uma sensação de abandono do meu pai, e aí meu parceiro não conversa comigo, fica distante, eu vou ficar duplamente triste ou duplamente com medo. A situação da minha história que está sendo acionada e o que está acontecendo aqui na relação que eu não gosto. Esse é o primeiro E. O segundo E são os fatores externos, que a gente sempre tem que avaliar se aconteceu ou o que tem da parte externa que pode estar interferindo na relação do casal. Perda de emprego, nascimento do primeiro filho. Olha, um grande fator externo que a gente teve agora, a pandemia, que virou o mundo de cabeça para baixo, a gente estava sem cinto de segurança também, né? Então, e quantos casais que terminaram se estressando muito porque tiveram que ficar 24 horas por dia, algo que não estava acostumado a acontecer. Então, no seu consultório apareceu mais pessoas durante a pandemia? Sim, sim. Aumentou a procura em função desse estresse gigantesco que a gente viveu. E além do estresse do convívio, das pessoas ficarem mais intolerantes, a gente ficou, bem, aí é uma percepção bem minha, tá? Aí saindo um pouquinho da IBCT e falando, mais do que nunca a gente se deparou com a morte se esfregando na nossa cara, né? Perdas, lutos, né? E pessoas também com dificuldades financeiras de trabalho, quantas pessoas, né, entraram em crise para trabalhar. Então, foi um fator externo terrível, assim, na vida de todos nós, Então, o E avalia isso. E o P, esse aqui, assim, o fator externo, por vezes a gente trabalha para aceitação, que não tem como mudar, por exemplo, a pandemia. Não gosto, mas também não tem que fazer, tem que me adaptar, não vou conseguir tirar a pandemia da nossa história. Mas tem outras coisas, por exemplo, a perda de emprego, que, vamos lá, como é que pode se reorganizar? Então, a gente pode trabalhar para mudança. O trabalho é toda aceitação e mudança, ok? E o P, que é o padrão de funcionamento ou comunicação do casal, e esse padrão que é o grande problema. É como se na DBT fala, quando tem uma crise, não piore as crises, é como se o casal piorasse pelo quê? Pela maneira que eles tentam manejar a situação. No livro que eles têm, que é um livro para os casais, que eu acho muito legal isso, assim, a questão da proposta de vocês, inclusive, eu acredito muito nisso, de poder divulgar o conhecimento, porque nem sempre as pessoas vão poder fazer, vão ter acesso, ou precisam de terapia, mas o quanto que o conhecimento pode ajudar a vida das pessoas. Então,
Isso é bem importante. E eles têm uma frase no livro que diz assim: a tentativa de cura é pior do que a doença. A tentativa de cura é o jeito que cada um tem para tentar resolver aquele problema. Porém, o casal pode agir com coerção. Se você não fizer, eu vou me separar. O se e coloca a condição no outro. O casal pode agir com distanciamento, ignorar o outro, mas o problema está ali, eles ficam mais distantes ainda. O casal pode tentar manejar com críticas, com invalidação, que é muito comum também. Você não sabe fazer, você não é o suficientemente bom, e coisas desse tipo. Esse padrão piora toda a situação. E com o padrão a gente trabalha para mudança. A gente ajuda o casal a ir para mudança. Este é o protocolo, né, Lucena? E incorpora o conceito de aceitação, como eu tinha comentado, da terapia de aceitação e compromisso. Você falou sobre a questão das diferenças, assim, que a gente sabe que na pandemia parece que todo mundo ficou muito mais junto e ao mesmo tempo ficou mais distante, né? Alguns casais se distanciaram na pandemia. E você falou durante a tua fala que existem diferenças que os casais trazem, né, para a clínica. Existem diferentes, assim, que a gente percebe que são reconciliáveis, né? Mas e aquelas outras que talvez seja muito difícil? Por exemplo, algumas coisas que são muito mais definitivas, né? Por exemplo, um quer filhos, outro não, outro quer morar em outro canto e o outro não quer. Como é que o terapeuta em IBCT lida com essas situações? Qual é o manejo? Ok. A expressão que você usou, inclusive, é o nome do livro para casais, Diferenças Reconciliáveis, que a grande maioria é possível. Organizando o padrão e talvez trabalhando com aceitação, é possível sim as diferenças serem reconciliáveis. Um parênteses que a gente sempre tem que falar, que eu acho muito importante. Quando a gente fala no conceito de aceitação, na terapia de casal ou para o casal, jamais é a aceitação de violência, de relações tóxicas ou de situação abusiva, né? Tem que deixar isso bem claro. Não, aqui é uma outra forma de trabalhar para proteger as pessoas desse tipo de interação, de funcionamento. Então, só para fazer um recorte com a sua pergunta, isso me veio à tona. E sim, tem coisas que não vão passar pelo processo de aceitação. E aí eles utilizam um outro tipo de estratégia técnica, que são as estratégias de tolerância. Que, ou seja, nem tudo... porque vocês bem sabem, né? A questão de aceitação é quando se acomoda, assim, quando se reorganiza. E tolerância não. Tolerância, eu não gosto disso, mas vale a pena seguir com essa pessoa. Dentro, né, de tudo isso, é uma pessoa imperfeita, uma pessoa que tem altos e baixos, como a gente tem altos e baixos. Tem uma expressão do livro da Elizabeth Gilbert que a IBCT traz e que eu acho bem legal, aquele que escreveu o Comer, Rezar e Amar, que ela diz assim, às vezes vê as pessoas, né, com as nossas diferenças, e que essa pessoa às vezes pode ser um pé no saco, mas pesando e medindo ainda vale a pena continuar. Nós muitas vezes somos um pé no saco também, né? E nossos parceiros ou parceiras também nos toleram um pouquinho. Então, assim, sim, tem coisas que não vão para o conceito de aceitação e vai para a tolerância. Uma situação mais como você está trazendo, né? Decisão de ter um filho. O que é bem comum acontecer? Bem, todo mundo enviando a vida, né, organizando a vida em torno da profissão, homens e mulheres, e acontece o quê? A mulher tem um relógio biológico. Então, é bem comum os casais chegam ali, ela ali pelos 36 anos começa, opa, se não for agora, né, eu posso ter complicações, eu não sei se eu vou conseguir depois, e isso é muito sofrido. E para os homens esse aspecto é um pouco mais tranquilo, ele pode ter filhos em outro momento. Então, tem sido um conflito bem comum nos casais, e aí ajudá-los a tomar decisão. Já trabalhei com casais com esse tema que, ok, se reorganizaram e optaram por ficar juntos, como trabalhei com casais que também optaram pela separação, porque para ela era muito importante ter um filho, e aí se separaram. Aí vai depender, então, de cada um como é que lida, né? Aonde que está a questão do valor para aquela pessoa, né? Se vale a pena abrir mão e o relacionamento é mais importante ou não.
Perfeito, Mara, obrigada. É que geralmente a gente vê a aceitação na nossa cultura moderna, né, como algo passivo, não como uma formativa de estar disponível naquele momento. Aí geralmente, quando alguém chega a ter contato com as contextuais, acha que é algo assim de submissão total, aceitar tudo que vem pela frente, né? Sim, E é interessante a sua fala porque justamente traz o panorama da aceitação para as terapias contextuais. Uhum. E aceitação é exercício diário. E aceitação na relação de casal também é um exercício diário. A grande questão é a abertura para aquilo. E organizando a vida. É uma escolha diária. É uma escolha diária. Pegando o gancho do que vocês estão falando, você falou sobre, quando você começou a falar sobre aceitação, você deixou muito claro que aceitação não é necessariamente você aceitar tudo aquilo que te acontece, né? Como no caso, por exemplo, de violência doméstica. E aí você falou também que tem um período de avaliação. Como é que o terapeuta age, por exemplo, quando durante o período de avaliação percebe que talvez exista uma situação parecida? Encaminha alguém para terapia individual? Como é que funciona? Me reporto de novo ao processo de avaliação. Assim, me deem o desconto da paixão. Eu sempre falo isso, né? Quando a gente está apaixonada, a gente acha tudo lindo. Eu vejo essa abordagem como muito completa. Porque, vamos lá, como eu trabalhava antes, sem esse protocolo inicial de avaliação profunda do caso, as situações de violência iam aparecendo ao longo da terapia. E que difícil, porque dificilmente um casal chega, estamos aqui porque a gente se agride. As pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Então, é um tema tabu. Só que na IBCT, tem perguntas lá no questionário de avaliação inicial, tem 3 perguntas que são preciosas. No último ano, eu me envolvi num ato de agressão física contra o meu parceiro, minha parceira. No último ano, meu parceiro, minha parceira se envolveu no ato de agressão comigo, e aqui é essencial. Se durante as sessões eu tenho medo de abordar esse tema, vai ter represália depois em casa. Então, são pontos que a gente precisa avaliar, porque muitas vezes, tendo uma violência mais intensa, não tem indicação de terapia de casal. A indicação é outra. Avaliação psiquiátrica, manejo dos impulsos, terapia individual e não terapia de casal, porque na terapia a gente mexe em pontos doídos difíceis. Tem a violência depois da sessão. Como eu falo, na maneira que eu trabalhava antes, ia, né, correndo atrás da máquina para resolver. Na IBCT, você já pode avaliar isso com mais cuidado, porque na entrevista individual, se a pessoa respondeu que houve situação de agressão, a gente vai explorar isso. Como é que foi? É frequente ou não? Né? Como é que é esse padrão de interação? E conforme for, a gente já vai conversando mesmo. Nesse momento, vocês não têm indicação para terapia de casal, porque pode ser pior. Porque vocês têm que aprender ainda por questões internas, manejar questões internas. Depois sim, depois até podem vir para terapia de casal. Mas no primeiro momento não. Então, assim, na 4ª sessão, que é de devolução, se fala sobre isso. Sobre esse padrão e o encaminhamento. Mas eu queria voltar para o que o Ítalo falou, que eu achei bem legal, Ítalo, da ideia da palavra aceitação. Talvez a palavra em português, ela confunda um pouco as pessoas, para passar essa ideia de submissão ou de passividade, ou ok, eu escolho que nem as vovós antigamente que tinham medo de separar e, vou ficar aqui nessa relação sofrida. E não, como a gente estava vendo, é um exercício diário, é uma escolha diária de estar aqui com essa pessoa. Ana Tereza, diga, Ítalo. Esse caso justamente vem muitas influências até da nossa literatura, das nossas práticas religiosas, que a aceitação é justamente aquele de você ceder, você geralmente abdicar de algo, não, e a aceitação não é só isso. Tem também aquela parte de estar disponível a tais eventos, a sentir. Assim. Isso. Tem um ponto também que eu acho bem legal, que dentro dessa linha da aceitação, porque, e aceitação do outro,
Olha como é comum. Se o nosso parceiro está irritado alguma coisa, a gente fica irritado também. Por quê? Deixa a pessoa curtir ali. É verdade. O azedume, contamina, e aí a gente já fica tudo assim, e é nesse sentido, assim, eu observar meu parceiro, minha parceira sentindo o que estiver sentindo, e tá bem, e respeitar, até porque a emoção é sempre validada, emoção é sempre validada, aquela pessoa tem o seu pontinho de verdade para estar sentindo aquilo, e a gente se observar também, e ok, e tolerar o que sente, ou a vontade que sente, e para lidar com o outro que está, por exemplo, com raiva. Porque geralmente a tristeza aproxima mais, né? Mas a raiva, ela termina afastando. Então, tem esse aspecto, assim, que eu acho muito interessante. Talvez porque a raiva ela é mais, a pessoa não sabe senti-la de uma forma correta e é mais agressiva, e aí afasta o companheiro. Ou será que também é o ego ferido do companheiro de não querer que o outro sinta raiva na presença dele, fica instigando e aí só se torna mais agressivo? Geralmente termina vindo, com a raiva vem uma conduta agressiva. Mas a grande questão é a gente poder observar. Na IBCT trabalha também com práticas de mindfulness, para as pessoas aprenderem a depurar o que eu sinto, o que eu penso, e aí dá tempo de escolher o que vai fazer. Então, principalmente nos momentos mais difíceis, então se faz esse treinamento também. No processo terapêutico, também tem questionário. Eu faço assim porque na nossa cultura, a cultura brasileira odeia questionário, né? As pessoas, ai, que saco, fazer questionário. E quando eu fiz o doutorado, inclusive, eu tentei, porque lá nos Estados Unidos é a coisa mais linda. Eles chegam para a primeira sessão e aí o terapeuta explica, cada um sai com seus questionários, vai para casa, quando volta para a entrevista individual, com tudo respondido bonitinho. Quando eu comecei aqui, brasileiro. Entregava os questionários, eles iam para casa, quando voltavam, me esqueci, é mesmo? Ou então abri a porta do consultório e estava respondendo rapidinho, ele disse, não. Aí eu fiz algumas adaptações para o nosso contexto, todas as adaptações que eu fiz com a autorização do Andrew Christensen, que é um dos principais criadores, e tudo com, eu digo, com a benção dele. E aí, como é que eu comecei a fazer quando é presencial? Aviso dos questionários, aí pedia para chegar uma meia horinha antes, a pessoa chegava, entrega os questionários, a pessoa responde, aí a gente já pode explorar as questões que estão ali. No mundo online, eu envio os questionários no mundo online, e um lembretezinho, né, no dia da sessão ou na véspera, enfim, e tem dado super certo, assim. Eu não falei, lembrei agora de um outro autor que entrou depois, que foi o Brian Doss. O Brian Doss também entrou com muito, e o Brian Doss ele veio com uma pegada mais à tecnologia, e eles organizaram, então, a IBCT na maneira online. Você faz todo o protocolo, entra no site, pode entrar individualmente ou pode entrar como casal. Eles têm uma expressão que é muito bacana também, que chama assim, traduzindo friamente, né? Terapia de casal individual. Quando eu fiz a tradução do livro, falei com eles que achava que para nós ficava estranho. Então, abordagem de casal na terapia individual. Foi assim que ficou. Por quê? Porque em terapia individual se fala de relacionamentos, né? É um dos temas bem comuns. E a pessoa, e como a IBCT, o trabalho dela é voltado para cada um, é bem possível utilizar compreensões, estratégias e técnicas na terapia individual também. E o Brian Doss organizou tudo isso, e então tem o livro, ele é um livro para o casal que tem exercícios e atividades, então o livro existe na maneira online também, que pode entrar tanto o casal quanto uma pessoa para pensar, né, sobre a sua forma de ter um relacionamento. Então, tem esses recursos também. Falando em formas de relacionamento, a gente estava pensando numa pergunta, e quando o casal é poligâmico? Vai para terapia, você atende, como é que você lida e como é que seria possível essa terapia? Todo casal ou os relacionamentos podem ir para terapia se precisarem, e o que eu acho mais incrível, deixa eu trazer assim, por exemplo, um tema comum para terapia de casal é a infidelidade.
É bem comum. E até porque é um padrão que a gente vai avaliar, não é? A gente tem que ter todo o cuidado, aquela coisa de vítima e de algoz é um padrão. E o que estava acontecendo com aquela relação? Mas também já trabalhei com trisal, que teve situação de infidelidade, já trabalhei, porque o que é infidelidade ou a traição? É o rompimento de um contrato. Não é necessariamente a monogamia. E esse trisal, por exemplo, eram duas mulheres e um homem, o contrato deles para ter relação sexual era entre os três, sempre. E aconteceu uma vez que as duas mulheres começaram a ter relação sexual escondidas dele. Traição. Rompeu o contrato. E é interessante, assim, o sentimento é como se fosse uma infidelidade. E vamos trabalhar com o casal e ajudar a se reorganizar, né, para que fiquem da melhor maneira possível. Resumindo, Ana Tereza, independe do formato da configuração do casal ou do relacionamento. Tendo algum problema, vamos ajudá-los a se reorganizar. Pegando o gancho da Ana Tereza, né, e o seu, né, sobre as diversas configurações de relacionamento, a gente tem uma ideia, pelo menos a maioria das pessoas tem uma ideia sobre terapia de casal, aquela que a gente vê nos filmes, né, de que a mulher quer restaurar o casamento e o cara tá resistindo, e aí leva para terapeuta e o que colocam nos filmes é que geralmente a terapeuta tem um lado, né, defende mais a mulher ou defende mais o homem, e tem isso nos filmes. Tu percebe nas primeiras sessões que existe assim uma resistência maior de um gênero, ou geralmente os dois, homem, mulher, ou geralmente as pessoas do caso que compõem ali esse relacionamento, elas geralmente estão mais abertas. Como é que funciona? Percebe que existe uma predominância em alguma característica de alguma pessoa? Assim, tem vários pontos super importantes aí na sua pergunta, né, Luciana? Eu vou tentar discriminar assim um pouquinho mais. Quando o casal vai para terapia de casal, eles têm um relatório completo da mudança um do outro. Porque eu sou perfeita, óbvio, então meu parceiro e minha parceira que tem que mudar, né? Eles vêm assim e vão querer sim fazer aliança com o terapeuta minha versão é a certa, vamos mudar a outra pessoa. Mas é um dos principais ou primeiros treinamentos no terapeuta de casal, seja qual for a abordagem, o cuidado com a aliança terapêutica tem que ser com os dois, e principalmente focada na relação. Porque se o terapeuta pender para um lado ou pender para o outro, isso vai dar problema. E na IBCT, eles também têm, depois que você faz o processo de avaliação, você envia um questionário, mais um, para eles, e é o questionário de feedback desta sessão e um questionário de aliança terapêutica, onde a pessoa pode, porque isso é muito legal e vale até como modelagem para o casal, que eu costumo conversar, porque às vezes a gente acha que foi muito claro, a gente acha que conversou sobre tudo e que está tudo bem, e não necessariamente a outra pessoa entendeu dessa forma, e não necessariamente a pessoa, né, absorveu. Então, isso ajuda muito também ao terapeuta, para o terapeuta ter um feedback de como é que foi para cada um aquele encontro. Como é que foi a avaliação do casal, eles terem essa perspectiva de como é que está funcionando a interação, e principalmente a aliança terapêutica. Se a pessoa, né, teve alguma afinidade ou não se sentiu acolhida na sua visão pelo terapeuta. Então, a gente tem a oportunidade de ver isso também. É claro que o terapeuta também é gente. É claro que o terapeuta também tem os seus valores, tudo, e aí, para dar conta disso e não ter este risco de ficar tendendo para um ou para outro, sei lá, por exemplo, eu tive na minha família, o meu pai tinha problemas com álcool, então tem algum caso que um deles tem problema com álcool, a minha tendência vai ser me aliançar com o outro. Eu tenho que ter isso atento para mim, que é um dos pontos fracos do terapeuta, um dos pontos cegos do terapeuta. E aí, óbvio, terapia individual do terapeuta, né? Isso aí não é, né? É básico, assim, básico. E a supervisão ajuda nisso também. A supervisão vai ajudar a observar se a gente está pendendo ou não. Falam dos fatores comuns das terapias de casais, de todas as abordagens. Então, tem a aliança terapêutica, que é um fator comum, e para qualquer terapia, né? Se aliança não tem, não tem processo. Fala do trabalho de comunicação, fala do trabalho de resolução de problemas, que na IBCT eles vão chamar das estratégias de mudança.
e tem as estratégias de aceitação que eles organizaram. E isso é o que não tem nas outras abordagens de terapia de casal, essas estratégias de aceitação. Não sei se faltou alguma coisa na Lucena. Não, foi completíssimo. E eu te disparei um monte de perguntas ao mesmo tempo, né, Mara? Eu também, isso é legal, isso aqui também. Ai, tá bom. Ítalo, diga. Justamente essa questão da IBCT trazer um pouco desse foco na mudança também, eu vejo que, em contraponto com as outras terapias, a gente vê aquele negócio muito manualizado, vamos dizer assim. Você tem uma meta, você cumpre aquilo, pronto. Na IBCT também tem isso, ou isso pode se integrar a ela também? São as estratégias de mudança que a IBCT incorpora das terapias tradicionais. Geralmente se utiliza essas estratégias num segundo momento. Assim, é que vai depender de como o casal chega. Por exemplo, se chega um casal com alto conflito, a gente começa pelas estratégias de mudança, principalmente nas estratégias de mudança estão comunicação, resolução de problemas. E pode até fazer, como você falou, uma tabela, tudo, mas é depois de um longo trabalho. Casal com alto conflito, a gente começa com estratégia de comunicação. Não tem como começar com estratégia de aceitação. Eles estão num padrão de funcionamento tão tenso que a gente precisa ajudá-los a se escutar. Então, começa por aqui. Com o tempo, sim, a gente pode ir para as estratégias de aceitação. As estratégias de aceitação, elas mexem muito mais com as emoções. Existem 3 tipos de estratégias de aceitação. A união empática, que trabalha profundamente com as emoções, a emoção superficial, a emoção profunda, ou emoção secundária e emoção primária, ajudar o casal a discriminar. Eu faço assim porque eu uso uma metáfora com eles como se fosse um iceberg, a pontinha do iceberg é o que está aparecendo, pode ser a raiva, mas lá no fundo pode ter medo, pode ter culpa, pode ter tristeza, então ajudá-los a discriminar qual é a emoção primária mesmo. Eles chamam superficial, profunda, tem textos que vocês vão ver superficial e oculta, ou dura e suave, mas se refere à mesma coisa. Então, e também acessar as vulnerabilidades emocionais, as feridinhas que cada um tem na nossa história. E é muito bacana, quando isso fica claro, começa a sessão, tem mais um questionário, que é o questionário semanal. Questionário. Ai, mas ajuda tanto, menino, organiza o trabalho de uma maneira. Antes, aí tem o questionário semanal. O que ele dá no questionário? Antes de cada sessão, eles nos enviam isso também. Ele dá um pequeno grau de satisfação, como é que está indo, porque aí a gente avalia isso também, se a satisfação antes estava no 1, agora está no 5, opa, melhorou, ou se mantém no 1. E aí cada um escolhe se aconteceu algum evento, alguma situação que foi positiva, ou algum evento, alguma situação que foi negativa, ou algo que esteja por vir, sei lá, tem uma viagem que a gente vai fazer e eu acho que vai dar briga, sei lá, seja o que for. E aí cada um escolhe por onde quer começar. Então a gente pega esses questionários no início da sessão, a gente não diz um para o outro o que cada um escreveu, mas a gente olha e organiza a agenda da sessão. E ao organizar, vamos começar então, eles escolhem começar pelo aspecto positivo. Ok, quem quer começar? E eles falam, e aí, bom, vamos agora falar sobre o aspecto negativo. E no aspecto negativo, a gente começa, geralmente, a observar o que sentiu, a intensidade dessa emoção, se já sentiu algo parecido, se está batendo naquela ferida da história ou não, aí eles vão se dando por conta, né, do que aconteceu, aquele gatilho, aquela situação ali, que desencadeou o problema da semana, a situação negativa da semana. Então, a união empática aprofunda mesmo. O distanciamento unificado, que é uma estratégia de aceitação também, ele ajuda a ter uma tomada de perspectiva. Aqui a gente vai... eu gosto de comparar com outras abordagens para ficar mais claro. Distanciamento unificado pode ser comparado com análise em cadeia, por exemplo, da terapia comportamental dialética, ou com desfusão da arte. É perspectiva mesmo e ver cada etapa, uma sequência e aonde que foi o gatilho e pelo que... aqui na união empática, o casal conversa de uma maneira mais descritiva e mais racional. No distanciamento unificado. Na união empática, que a gente vai pelas emoções mesmo e ajuda a acessar e a compreender.
distanciamento unificado é perspectiva. E tem também as estratégias de tolerância, que a gente tinha falado antes, porque nem tudo vai ser aceito. Então, ajudar o casal a se reorganizar com as estratégias de tolerância. Aqui a gente trabalha, por exemplo, de sensibilização, que outras abordagens trabalham com isso também. Aqui a gente trabalha questões de autocuidado que são tão importantes, porque muitas vezes, enfim, sei lá, se é o mundo que a gente vive, as pessoas acham, ai, bem, eu tenho um parceiro ou uma parceira, então agora eu estou feliz, eu sou feliz. E não, eu preciso ter as minhas coisas resolvidas primeiro e até para ser um melhor parceiro ou uma melhor parceira. Então, as estratégias de autocuidado são super importantes e, por vezes, a gente ajuda o casal a afastar um pouquinho, né, não tá tão misturado, e reativar coisas, sei lá, os próprios amigos, seja o que for, mas que a pessoa, então, tenha, eu chamo isso de fontes de bateria, que tenha outras fontes de bateria que não só a relação de casal, porque senão fica muito pesado também. E estratégia de tolerância também pode ser treinar algum comportamento que eles não gostem, alguma situação que eles não gostem, treinar na sessão, fazer roleplay na sessão, explorar o que cada um sente e depois colocar como tarefa durante a semana para praticarem aquela conduta. Só que o outro não vai saber se eu estou praticando aquela conduta porque é o meu jeito mesmo e eu não vou mudar nunca, ou se eu estou fazendo a tarefa. Só isso já gera uma perspectiva. Quando acontece a situação, é a tarefa ou é assim. Então, pronto, já gera. E geralmente a tendência é o casal ir se reorganizando um pouco melhor em cima dessas situações. Então, são as as de aceitação e as estratégias de mudança são as tradicionais. Comunicação e resolução de problemas, que sim, Ítalo, na resolução de problemas, depois que o casal já tem um bom tempo de trabalho, se pode fazer uma tabela, sei lá, fazer um brainstorm, prós e contras de alguma situação, escolher uma das ideias do brainstorm, botar em prática durante a semana, ver se foi efetivo ou não, e se não foi mudar, também se pode fazer isso. Mas é dentro desse, né, desse caminho, desse processo que eles estão. Me parece que nós somos animais atravessados pela linguagem, né? É o que nos torna seres humanos. Mas me parece que a maior dificuldade do ser humano é a comunicação, que é justamente o que nos torna ser humano. Então, assim, quando a gente entra num relacionamento, ou até dentro de casa, com amigos, o problema sempre é a comunicação. Como fazer isso de uma forma assertiva? Aqui eu vou trazer não só a comunicação como uma forma assertiva, mas vamos falar um pouquinho do embasamento teórico da arte, enfim, a teoria das molduras relacionais. A nossa mente está o tempo inteiro comparando, o tempo inteiro tentando encontrar alguma conexão, o tempo inteiro a gente está conversando aqui e está tentando entender o outro, enfim, comparar, relacionar, o tempo inteiro fazendo isso. Casal não é diferente, humanos, né, fazem isso o tempo todo. Na relação de casal, o que acontece? Quando um traz alguma situação, o outro também está fazendo as suas conexões, só que o outro vai tentar impor a sua versão. Ou seja, cada um está dentro da própria mente e não está escutando realmente o que a outra pessoa está querendo dizer. Porque vamos lembrar, para validar alguém, você não precisa concordar com o que essa pessoa está dizendo. Ao contrário, ao validar alguém, a possibilidade de escuta ela é muito maior, muito maior. Então, esse tipo de estratégia a gente usa em terapia também. O terapeuta valida um, valida o outro e vai ajudando. Tem uma forma que eu digo assim, tem as estratégias de mudanças, mas com as adaptações ou com o colorido da IBCT. Eles chamam conversa falante-ouvinte. Falante-ouvinte. Como é que seria? É um exercício que se faz na sessão. Pede para um deles falar, mas falar de uma maneira como que eu gostaria que a pessoa, que o outro compreendesse. Então, eu vou me organizar para falar o que eu mais quero que essa pessoa compreenda, que meu parceiro compreenda. E não falar criticando, porque ao falar criticando, vai ter uma barreira, a outra pessoa não vai escutar, e, consequentemente, vai ficar na própria mente como ataque contra ataque. O que eu estou me rindo aqui porque o que é super comum em casal, um começa a falar, nem termina o raciocínio, o outro, não é assim, não tem comunicação aí. Então, é um exercício que a gente faz em sessão, é treinamento de comunicação. Então, um fala genuinamente o que é que a outra pessoa
entenda. E aí a gente pede para essa outra pessoa, quem estava o ouvinte, dizer o que escutou. Não é dizer o que eu acho, porque depois vai ter o espaço para isso. É dizer o que eu escutei do que meu parceiro, minha parceira falou. Eu escutei que foi isso, isso e isso. Aí a gente volta para o falante, foi isso, ou você quer acrescentar mais alguma coisa? Ah, foi isso, ok? Ou não, se quiser acrescentar, acrescenta. Depois a gente troca os papéis. Então, aquele que ouviu agora vai ter a oportunidade de colocar o seu ponto de vista, com aquele cuidado que a gente treina de falar como eu me sinto, como eu penso e genuinamente o que eu acho importante para o meu parceiro, minha parceira compreender. A gente pede para outra pessoa dizer o que ouviu, o que entendeu, e tem diversas técnicas de comunicação, estratégias de comunicação. Aí é bem bacana, assim. Adorei, amei essa. A conversação, eles chamam conversa falante ouvinte. Essa tem lá no site, tem no livro também. Mara, aproveitando que você já está citando o livro, eu confesso para você que eu não conheço muitos terapeutas de casais, né? Na minha cidade ou mesmo Brasil afora, eu não conheço e não acompanho tantos terapeutas de casal. E eu percebo que existe uma certa resistência por parte dos formandos, dos terapeutas, em talvez caminhar, né, em trilhar esse caminho. Não sei se é por conta do que a gente tem em mente, né? De, meu Deus, deve ser muito difícil ter que lidar, já é difícil lidar com uma pessoa, imagine com duas ao mesmo tempo. Quais são as dicas que tu pode estar dando para terapeutas, formandos ou graduandos que querem trilhar esse caminho? 3 diquinhas, pelo menos. Bem, não é à toa, porque se a pessoa não tem um treinamento, realmente o casal vai chegar lá, vai brigar, vai terminar a sessão, você vai estar assim. Precisa de treinamento, não é Ser meio um juiz de futebol, né? Tá certo, tá errado. Ou de ringue, quem sabe, né? De ringue é melhor. Então, precisa de um treinamento. Primeiro, para ver o ponto de vista de um e ver o ponto de vista. Isso eu faço muito com os alunos, assim. A pergunta que você faz para um, faz a pergunta para o outro. Porque a gente está trabalhando numa interação. O que você fizer com um, faz com o outro também. Esse é um ponto. Bom, dicas. Busque um local para treinamento, porque tem técnicas específicas para isso. Como qualquer abordagem, tem técnica específica. Então, buscar um treinamento, uma instituição que você se sinta seguro, enfim, e faça um treinamento. Outra questão, né, eu não sei, às vezes eu fico pensando, porque eu fui criada numa família muito grande, enfim, então eu gosto do movimento, tudo, porque é uma sessão mais movimentada também. A terapia de casal, o terapeuta, ele é mais diretivo, inclusive para não deixar se criar a escalada simétrica, que é aquilo que vai estourar numa briga depois. Então, o terapeuta, ele tem que estar muito atento, que quando começar aquele movimento que vai da briga, já cortar ali. Eu digo cortar o bichinho pequenininho, porque depois não. É a onda lá que vem da emoção e é só surfar e não tem mais nada o que fazer. Então, uma terceira dica porque é engraçado, né? Porque hoje em dia eu não trabalho mais com terapia individual, eu só trabalho com terapia de casal. E até porque, e por que eu fui migrando muito para isso? Quando a pessoa começava a falar da sua relação, eu já ficava buscando outro lado, cadê a outra? Porque tem outro ponto de vista que alimenta aquela interação, não é só uma visão, não é só um lugar. Então, e um cuidado que a gente tem que ter aí como terapeuta individual, quando o nosso paciente está falando, não, a gente não pensa quando é terapia individual, nossa, por que não separa? Não vem esse pensamento na mente da gente? Ai, meu Deus, ainda está nesse relacionamento. Se não for algo bem trabalhado internamente nessa pessoa, ela até pode separar, mas vai buscar outra pessoa e vai repetir aquele padrão, porque é o que ela sabe fazer, porque é o que está entranhado nela. Então, ter ciência disso, que é uma interação, que é um jogo do casal, ou uma dança, como a IBCT fala. E aí a gente vai ajudá-los a compreender essa dança e tentar fazer alguma coisa diferente. Nunca quis pedir para ver o áudio no WhatsApp, foto para saber o outro lado, né? Terapia individual sempre quer saber o resto da fofoca e não tem, gente. E pois então, só um ponto de vista, né? Fica pouco. Fica bem pouco. E, Mara, a gente está caminhando para o fim do nosso podcast.
E eu queria saber se você tem alguma dica de filme, de livro, algo que você está assistindo e gostaria de deixar para o pessoal. Tem uma série que eu gosto muito, que é Modern Love. Não sei se você já viu essa série, que falam de Eu adoro essa série. relacionamento. É incrível. Você tem alguma coisa para indicar para a gente, para os ouvintes ou para casais? Tá, primeiro eu vou falar uma coisa para vocês, ok? Vou abrir meu coração. Eu tenho problemas com série porque eu sou compulsiva. Se eu começo a ver, eu não Todo paro. mundo. É um horror isso, gente. É melhor beber do que assistir série, que eu vejo só mais um, só mais um, só mais um. Então, assim, eu guardo para as férias, sabe? Eu guardo para o momento que aí eu vou poder fazer, maratonar. E tipo, E quando sim. você dá conta, é 3 horas da manhã da segunda, Sim! né? Nossa, é um perigo. Para mim é um perigo. Então, não assisto muito, não. Filmes. Tem diversos. É que às vezes, como a Ana Lucena falou, aparece um pouco caricato, né? Como que é a relação do casal, ou mesmo se vão para terapia de um jeito caricato, o terapeuta é uma pessoa esquisita. Tem um filme que por exemplo, para falar de traição, o filme O Último Beijo, tem uma versão italiana e tem a versão norte-americana. Eu prefiro a italiana, que é mais parecida com a gente, mais intensa, assim, as brigas são mais, né, a norte-americana é mais contido. Ele, o que fala nesse? Fala de crise de ciclo de vida, fala o casal principal, ele está numa crise de ciclo de vida, aquela coisa assim, da metade da minha vida, o que eu vou fazer agora? Será que eu ainda consigo seduzir outras mulheres ou não? Ele está vivenciando isso. E aí ela fica grávida, e como é que vão manejar a vinda do primeiro filho? Coisas de vida. E tem outros casais também que é interessante assistir. Livro, eu vou falar de... Não ganho nada, viu, gente? Só para o Diferenças Reconciliáveis, não tem nada disso. Mas é um livro que tem uma linguagem super acessível e que qualquer casal pode começar a ler e fazer os exercícios. Que ao fazer os exercícios já podem conversar. E aí já podem começar a olhar a relação de uma maneira diferente também. Então, é um livro que vale a pena. Eu achei muito bonitinho. Uma aluna, um dia, ela tinha comprado o livro e veio me contar. Eu tive que comprar outro, porque minha mãe e meu pai se adonaram do meu e começaram a fazer, e eu não conseguia mais ler, não conseguia. Ai, que legal, que coisa bonita isso, né? Dentro da ideia de que as pessoas podem acessar algum conhecimento e fazer alguma pequena mudança que seja para a sua vida. Que bacana. Mara, só mais uma coisinha. Eu sei que às vezes quando a gente escuta podcast ou vê uma aula, a gente quer seguir essa pessoa, a gente quer ir atrás, quer saber mais dela. Onde é que a gente pode estar te encontrando sobre o teu trabalho, sobre uma aula com a Mara também? Como é que é? Te encontrar onde? Uhum. Bem, seguindo, pode me seguir no Instagram, mas no CEF, né? No CEF, na FACEF, que eu sou diretora da instituição, e ali tem. Mas já vou dar um pequeno spoiler aqui. A gente vai fazer um grande evento em março de 2022, com Andrew Christensen, Brian Doss e Beth Shadif, que, enfim, os criadores da IBCT, os dois, mais a Beth, que é uma das supervisoras, e ela trabalha super bem com casais com alto conflito. Então, já coloquem aí na agenda para poder assistir, então, a grande oportunidade, né? De ver. Depois passa para a gente colocar no nosso Instagram e pessoal participar. Amei saber. E que spoiler, esses né? Já eventos deixa o tá pessoal virando animado. tipo lista da Amazon. Já tem a minha listinha de eventos também. E isso o mundo virtual ajudou, né? Sempre tem dois lados de todas as situações. Olha, a Ana Lucena lá de Manaus, eu aqui em Porto Alegre, não sei, Ana Teresa, onde está. E a gente pode fazer isso, a gente pode ter contato também com esses profissionais internacionais virtualmente. Antes não, era bem mais caro, né? Viajar, tempo, tudo. Mas e agora Nossa, ano passado e retrasado eu economizei horrores de qualquer coisa, só em casa, assistindo os eventos. Oportunidade, é bem legal. Bom, Mara, eu queria te agradecer pela sua presença, por esse papo tão gostoso, com tantas dicas práticas, com tanto conhecimento. É muito bom te ouvir, eu ia ficar horas aqui. Eu tinha que fazer uma terapia de casal, já mudei. Foi uma delícia.
Que bom você ter aceitado nosso convite. Os meninos querem dizer alguma coisa para Mara? Agradecer a presença dela, que foi um momento assim que rompe barreiras, né? Que a gente vê determinadas práticas como assim, como se fosse algo pronto, né? E você trazendo aqui a terapia de casais assim de uma forma diferente é sempre rico para a gente, né? Obrigada, então. Eu queria te agradecer também, Mara. Geralmente, quando a gente fala de terapias contextuais, comportamentais contextuais, a gente está acostumada com as mais tradicionais, né? A gente está falando de arte, DBT, e aí tu trazendo uma percepção totalmente diferente do que a IBCT traz, assim, é algo muito rico. E eu, como terapeuta de crianças também, eu acho que é muito importante a gente também ter esse conhecimento, né, sobre a dinâmica que é o relacionamento de um casal. Então, eu fico muito grata e eu achei você um amor. Assim. Você já ganhou mais uma seguidora que eu vou te seguir aí pelos cantos. Queridos. Adorei estar aqui, torço pelo SIG, como eu falei, nossa, estou muito feliz com isso. Há 30 anos, Ana Luciana, eu era terapeuta de crianças, até que um dia eu pensei assim, não dá, eu tenho uma horinha com este ser e uma família totalmente. Foi quando eu migrei para terapia de família e hoje eu estou só com um casal. Então, eu te entendo perfeitamente que sim, a gente precisa ajudar os casais a se reorganizarem, inclusive pelo bem-estar das crianças. Agradeço muito. Queria terminar com uma expressão da IBCT que eu amo, que eles falam, da gente poder ter a oportunidade de ver o nosso parceiro, nossa parceira, todas as características, que seja como se fosse cada um encontrar a sua pessoa errada certa. Porque todos nós somos pessoas erradas e podemos ser certos para alguém também, né? Que é uma vida bem mais possível, sem expectativas, idealizações, qualidades, defeitos, forças e fraquezas, e é possível ter uma vida de casal, uma relação conjugal bem satisfatória. Muito obrigada por estar aqui com vocês. E contem comigo, seguir. No que eu puder ajudar, estar junto, torcendo, contem comigo. Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação, pela presença. Um grande beijo para vocês.